Eu já falei sobre a definição do autismo, mas você sabe quais são as causas? E também já falei sobre graus de autismo, mas você sabia que tem também os subtipos? Ou já teve? Vou falar tudo isso hoje. Eu me chamo GB, o autista. As causas do autismo ainda não foram totalmente esclarecidas, mas muitos estudos e pesquisas já são realizados para identificar o que está relacionado ao desenvolvimento do transtorno. O que já sabem é que a genética tem um papel fundamental no desenvolvimento do transtorno do espectro autista, o TDAH. Assim como variáveis ambientais também podem se tornar fatores de risco para o diagnóstico. Aqui eu vou explicar as possíveis causas e quais estão sendo estudadas ainda. Se alguém da família já tiver o diagnóstico, ou mesmo que não tenha, mas seja autista, as chances ainda são maiores do filho nascer autista. Então, se a mãe tiver o transtorno, o risco do filho é de 10 a 20%. Já se o pai tiver o transtorno, é de 3 a 12%. A prevalência de TA entre irmãos de pessoas com autismo é de cerca de 10%, mas 37% desses irmãos podem apresentar algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento. Quando o filho mais velho do casal é um menino com autismo, se o irmão for mais novo, for uma menina, o risco dela ter autismo é de 12,9%. Porém, se o mais novo for uma menina, o risco é de 4,2%. Quando a filha mais velha é uma menina com autismo, se o irmão mais novo for um menino, o risco de desenvolver o autismo é de cerca de 16,7%. E se o mais novo for uma menina, o risco dela é de cerca de 7,6%. Se o casal tiver 2 filhos com autismo, o risco para o próximo filho aumenta em 30 a 50%. Agora, se os 2 filhos, se os 2 pais forem autistas, o risco da probabilidade é de 33 a 80%, bem grande, mas ainda não é uma certeza. Então, gente, e os irmãos gêmeos? Então, em entrevista a Daniel Kerr, a geneticista e doutora em biologia molecular, Graciela, explica que o fator do risco genético é majoritário no autismo, que os próximos estudos neste campo ocorreram ainda na década de 1970. Eles mostraram num trabalho que havia uma relação de genética e autismo em gêmeos, onde o primeiro tinha autismo e a chance de gêmeos monozigóticos, idênticos, do segundo também ter autismo era em torno de 80%, e esse número caía para 40% em gêmeos dizigóticos, não idênticos. Um estudo reforçou que o autismo é genético, mas nem sempre é hereditário. E também que o autismo foi considerado com 134 genes. Para quem não sabe o que é genes, eu vou falar um palavrão aqui. Vou até ter que pegar porque é muito difícil. São segmentos de ácido desoxirribonucleico de DNA que contém as instruções básicas para a produção de proteínas ou moléculas de DNA funcional. Ácido valproico. Segundo alguns estudos realizados, essa substância pode aumentar os riscos para o desenvolvimento do autismo. Outro é idade paterna, mulheres jovens e homens mais velhos e pais com mais de 50 anos. Outros fatores que costumam ser estudados e no momento ainda não foram comprovados, sendo como risco do TA, são exposição materna a toxina e poluentes do ar, parto prematuro, infecções adquiridas pela mãe, baixo peso ao nascer, diabetes materna, uso de álcool e drogas durante a gestação. Então, vale lembrar que todas essas afirmações ainda não foram completamente comprovadas. E plásticos, pessoal, causam autismo? Bom, um estudo recente publicado pela revista científica da Nature
apontou uma possível ligação entre o autismo e a exposição de produtos químicos derivados do plástico ainda no útero. Tudo feito com 1.074 crianças australianas, com metade do grupo meninos. Durante a pesquisa, 43 crianças com 29 meninos e de 14 meninas foram diagnosticadas com autismo entre 7 a 11 anos. Importante pontuar que o estudo não estabeleceu uma relação direta entre o plástico com causa de autismo. Apenas sugeriu que o BPA tenha interferência nos níveis de estrogênio nos fetos masculinos, que por sua vez podem aumentar as chances do desenvolvimento do TA. Agora falando sobre os subtipos de autismo, bom, antes de 2013, o autismo era classificado como 4 subtipos. Um era o autismo clássico, ou autismo infantil. Outro era o síndrome de Asperger. Outro era o transtorno desintegrativo da infância. E outro era o transtorno global do desenvolvimento não especificado. Vou detalhar sobre cada um. O autismo clássico, o autismo infantil, é geralmente diagnosticado cedo. Podia incluir atraso na fala, dificuldades sociais marcantes e comportamentos repetitivos. Síndrome de Asperger era considerado como pessoas com fala desenvolvidas, inteligência normal ou acima da média. Dificuldade social e interesses muito intensos, mas sem atraso cognitivo. Transtorno desintegrativo da infância a descrição era criança se desenvolvia normalmente até os 2, 4 anos. Depois perdia habilidades, fala, controle e interação. Síndrome de Rett os principais diagnósticos eram para meninas. Então, ele era muito parecido com o autismo, só que hoje já foi desconsiderado como o transtorno do espectro autista. É uma neurodiversidade diferente do autismo, com comportamentos repetitivos e falhas na comunicação. E o quarto, transtorno global de desenvolvimento não especificado. Quando a criança tinha traços de autismo, mas não se encaixava em nenhum diagnóstico específico. Então, gente, por que era dividido em 4 subtipos, mas não é mais? Era porque eles estavam fazendo as classificações e com base nas pessoas que eles pegavam para analisar. Só que depois de 2013, eles viram que o autismo era um espectro, ou seja, que era uma diversidade muito ampla. Aí, a pessoa autista pode ter várias características em comum com outro autista, como não pode ter nenhuma. E assim vai. Isso é o que faz pensar, né? Que nenhum autista é igual ao outro, como nenhuma pessoa neurotípica é igual a outra. Por que essa mudança foi importante, gente? Bom, evita comparações injustas, como meu filho é pior do que o seu porque é autismo clássico. Ou foca nas necessidades reais, não em rótulos. Reduz o estigma. Sobre todos estão no mesmo espectro, ninguém está abaixo ou acima. Ajuda no acesso a direitos. Políticas públicas, escolas e serviços usam o transtorno do espectro autista como base. Se você chegou até aqui, você já deu um grande passo para compreensão, respeito e inclusão. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o espectro autista, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa informação para mais pessoas. Se inscreva no canal para mais conteúdos com linguagem simples, coração e ciência. E se você conhece alguém que precisa ver isso, compartilhe com carinho. Porque informação correta, mais empatia, é igual a um mundo mais justo para você. Até o próximo vídeo, pessoal. É isso? É nóis!